Pai do Senhor a todos. Amém. Abram suas Bíblias na segunda carta de Pedro. Um texto conhecido, mas muito pertinente para nós hoje. Pelo menos para mim, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Uma boa pregação, uma boa preleção, ela tem que primeiro servir para aquele que prega, para aquele que fala, né? E para mim essa palavra nesses 2 anos praticamente, né? Mas semana que vem praticamente já é novembro, né? Semana que vem, na outra, já é novembro, né, irmã Claudiana? Só tem mais uma semana de outubro. Lá se vão 2 anos de pandemia. Muitas coisas aconteceram com todos nós, muito além dos medos, das perdas, dos quase ganhos. Parece que só teve problemas, muito pelo contrário. Deus nos abençoou, Deus abriu porta, Deus nos livrou, estamos aqui. Mas no meu caso, perdi muitos parentes, né? Bastante parentes, mas estamos aqui, Deus, né? Estamos aqui. Deus nos tem dado graça, nos tem dado vida. E hoje, lendo com a minha esposa em casa, 22, eu sou péssimo de guardar um capítulo, versículo, coisa estranha. É porque eu não gosto de memorizar número. Quando Abraão vai oferecer seu filho Isaac, né? É uma coisa, para nós, nesse texto aqui de 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o 10, é bem interessante porque, assim, Gabriel, ou a gente confia em Deus ou a gente não confia, certo? Ou a gente confia em Deus ou a gente não confia. Ele teve 2 filhos, um com Agar e um com Sara. Depois, por questões que nós já sabemos, Agar teve que ir embora. E o próprio Deus diz para ele que o único filho dele era Isaac. O seu filho, seu único filho, me dá em sacrifício. É um dilema de fé, por mais estranho que o texto possa parecer. Era um dilema de fé para Abraão, não para Deus. É óbvio que Deus sabia que ele não sacrificaria a criança. Na criança não, né? Ele tinha aproximadamente 20 a 30 anos de idade, né? A gente chama de criança, mas Isaac já tinha mais de 20 anos de idade. Não se sabe se era 20 ou se era 30, mas tinha entre 20 a 33 anos de idade. Mas, enfim, era um teste não para Deus, porque sendo Deus onisciente, sabe todas as coisas, Deus sabia que ele ia acertar. A questão é, Abraão sabia que ele ia acertar? Nós sabemos o que nós vamos fazer amanhã? Qualquer um de nós aqui, né? Ou aqueles que nos assistem ou nos assistirá. Nós sabemos se nós vamos acertar amanhã? Quando a prova vier até nós, quando a situação de decisão vier até nós, Wanderlei, será que eu vou acertar? O certo é que Abraão, somente Abraão, é por isso que é uma temeridade quando eu vejo algum irmão, né? Falando assim, Senhor, e ora assim com uma simplicidade, uma singeleza, dá-me a fé de Abraão. Eu falo, meu Deus, né? Meu Deus. A gente não consegue deixar de pequenas coisas, né? E ele levanta de manhã, o texto diz, Gabriel, que ele levanta de manhã, prepara a lenha, de madrugada, está escrito, não é manhã, 7 horas da manhã, de madrugada, ou seja, isso foi antes das 5 da manhã. Ele levanta de madrugada, prepara a lenha, pega o fogo, porque não sei se vocês sabem, há 3 mil anos atrás não tinha poder de fósforo, não tinha isqueiro, né? Então ele pega um braseiro, tem que carregar aquele braseiro, porque ele ia em um lugar que ele não sabia ainda onde era, e hoje sabemos, é o mesmo lugar, não exatamente o mesmo lugar onde Jesus foi crucificado, mas ali tem alguns montes, quando falam na região de Moriá, ali tem alguns montes, talvez seja o mesmo lugar, mas provavelmente não, porque esse lugar foi construído no tempo de Salomão, mas enfim. Mas assim, a simetria, né? Quer dizer, Deus manda ele para um lugar, 80 quilômetros, 3 dias caminhando, irmã Claudiana, 3 dias caminhando,
não podia deixar apagar o braseiro. O menino carregando a lenha que queimaria ele seria sacrificado e queimado, porque a ideia do holocausto é queimado, né? A palavra holocausto significa isso, totalmente queimado. E Abraão vai. Eu, você, qualquer um de nós, não podemos falar, não, ele sabia que Deus ia ressuscitar. Não, ele não sabia, ele tinha fé nisso. É por isso que Tiago fala que as obras, a obra confirma a fé. A obra de Abraão é confirmar a fé. Que qual é a obra? Deus mandou, vamos lá. E qualquer um de nós, a gente fala, não, eu não quero, né? A gente ora pedindo, e quando vem, a gente não quer. A gente não quer. E quando, praticamente 2 anos de pandemia, o que se vê, o que se percebe é um grande não sei, né? Um grande ponto de interrogação no movimento evangélico como um todo, não em mim, não em vocês que estão aqui, mas num todo, né? Um grande ponto de interrogação, o que será da Igreja do Senhor? Que padrão de espiritualidade de fato nós temos, né? Qual a sintonia que nós temos com Deus? De uns dias para cá, né, de uns tempos para cá, nós estamos falando de afinar o nosso relacionamento com Deus, a questão de espiritualidade, e é esse o tema da nossa mensagem de hoje, é espiritualidade e a natureza divina. Abram aí suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha que interessante, diz assim, ó, visto que pelo seu divino poder, qualquer um de nós aqui, oramos em nome de Jesus e Deus cura. Aí a gente fala assim, eu fui lá, a irmã Isabelle orou e me curou. É isso mesmo, porque o dom é dela. Por isso que Deus cobra. A gente acha, assim, é bom não pedir. E se pedir e Deus der o dom, é melhor que nunca use. Ou, assim, eu sei que tenho, sem pedir. Como eu conheço um monte de gente assim como eu, que nunca orei para ser pastor. Quando eu vi, eu estava. Eu nunca orei para ser pastor de igreja, né? E quando eu vi, eu estava. Então, era melhor, né? Quem tem o dom, e é melhor que nunca assuma, porque um dia isso será cobrado. Por isso está escrito, né? Cuidado com falar, porque quem muito fala, mais chance de errar tem, né? Como é que está escrito lá em Eclesiastes? Fale pouco na presença do Senhor, uma coisa assim, né? Não é bem assim que está escrito, mas assim, não tenha pressa de falar na presença do Senhor, ouça mais e fale menos, porque quem muito fala, né? Mais chance tem de errar, como diz Tiago na sua carta. E ele diz aqui, ó, Pedro, né? 2 Pedro, verso 3, capítulo 1, visto como pelo seu divino poder, o poder de Deus em nossas vidas. O poder de Deus em nossa vida. Todos nós, com mais ou menos intensidade, já tivemos contato com esse divino poder de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, tem umas passagens bem interessantes no final, quando Paulo está indo por mando de Deus, ele fala assim, um dia antes, né? Acho que 1 dia, 2 dias antes, ele fala assim, Paulo, vai até Jerusalém, que eu tenho um projeto contigo lá, só que tem um detalhe, quando você chegar lá, você vai ser preso. Imagine, irmã Claudiana, o Espírito de Deus, o próprio Deus, fala assim, irmã Claudiana, você vai lá, eu tenho uma obra com você lá, mas quando você chegar lá, você vai ser preso. Agora. Paulo, bora, sem nenhum problema. Percebe? Só que aí, antes dele ir para Jerusalém, ele passa na casa de uns irmãos. Aí chega lá, Deus usa esses irmãos. Um deles, eu não me lembro o nome dele agora, pede o cinto de Paulo, e com o cinto de Paulo amarra e fala, quando você for para Jerusalém, você vai ser preso. Obrigado. Então não vai, Deus está me revelando para você não ir. A pergunta é, qual dos dois é o inspirado? Os dois eram inspirados. Só que um tinha mais sintonia com Deus. O outro não entendeu a revelação. Paulo entendeu. O Espírito de Deus falou, vai lá, você vai ser preso, mas vai porque eu tenho uma obra. E qual era a obra, Gabriel? Ele evangelizou toda a costa. Quase chegou na Espanha. Evangelizou toda a guarda pretoriana que estava mantendo ele no cárcere. Então é assim. O divino poder de Deus está sobre nós. Se nós queremos que Deus nos ajude, nos abençoe,
nos use e faça de nós um braseiro, uma tocha, né? Usando a linguagem pentecostal, um vaso cheio de azeite, etc, etc. É bom que a gente seja precavido, porque é Ele que nos dá o divino poder. Não sou eu que tenho... Senhor, agora eu quero aquilo. Não é assim que funciona. É Ele que nos dá. Ele fala para Abraão, vai. Abraão levanta e vai. Se Deus fala para nós, vai, nós vamos. Ele fala, pelo seu divino poder nos tem sido doadas. Olha que bonito isso aqui, ó. Nos tem sido doadas. Não tem... Quanto custa o dom de Deus? Não tem preço. Quanto custa o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Não tem preço. É tão bom servir a Deus. Eu me lembro que com 17, quando eu conhecia nele, eu era meio assim, eu era um à toa. Né? Eu achava que era ateu, mas eu não era ateu, eu era à toa, de verdade. Ironizar essa questão eu era cético, né? Cético, um agnóstico, vai que sim, né? Eu perturbei muitos crentes sem preparo. Muitos crentes sem preparo que vinha tentar me evangelizar, eu perturbava a vida deles. Acho que por isso, de alguma forma, hoje eu passo alguns perrengues, né? Que eu perturbei a vida de muito crente, né? Que vinha me evangelizar, Jesus ia voltar, eu falava, velho, mesmo que dia, né? Não estou contando isso como sendo grande coisa, não é isso. Na verdade, eu me arrependo e oro muito a Deus para que essas pessoas, uma delas eu encontrei depois de casado, em 1996 para 97, eu peguei um ônibus, irmã Claudiana, em Guaianazes, para ir para Vila Matilde, para ir para Febres. Eu peguei o ônibus Vila Matilde, 2770, acho que nem existe mais. E eu estou dentro do ônibus, daqui a pouco vem uma mulher na minha direção. Era uma irmã chamada Alexandra. Nunca vou esquecer do rosto daquela moça, porque aquela moça orou muito por mim. Ela falava, meu joelho, eu oro todo dia por você. Eu estudei com ela no 2º ou 3º colegial, não me lembro. Ela falou, eu oro todo dia por você. E eu perturbei a vida daquela mulher, Gabriel, na época jovem, né? Perturbei, muito crente aquela moça, adventista. E eu me lembro que quando eu peguei aqui, porque Deus me direcionou para confirmar a oração dela. Porque eu me lembro quando eu entrei no ônibus, quando eu peguei ele em cima, perto onde é o Verão, em Guaianazes, quando ele desceu, o capitão Pussi, ela subiu no centro de Guaianazes, eu olhei, eu falei, eu conheço essa mulher, né? Já não era mais uma jovem, nem eu, jovem mais. Aí ela veio na minha direção, ela falou, nossa, você é o Edson? Eu falei, sim, tal. Aí ela viu Bíblia debaixo do braço. Ela me viu com a Bíblia debaixo do braço, ela falou, você é crente? Ela deu um glória a Deus dentro do ônibus. Ela falou, Deus ouviu minha oração, a sua alma é minha. Eu gostaria de encontrar essa senhora de novo, porque a Neide não conheceu. Gostaria muito que ela estivesse viva e Deus abençoe a vida dela, com Deus, né? Enfim. Sabe o que é isso, irmãos? É o divino poder de Deus. Deus ouve as nossas orações. A gente só precisa crer. A gente só precisa se manter firme, se manter fiel. Não é fácil. Ainda mais no mundo, nesse mundo tenebroso, como diz Paulo em uma de suas cartas, ele fala assim, nesse mundo tenebroso. O que é tenebroso? Tenebroso significa o seguinte, mesmo à luz do dia, as trevas estão nos atacando. Mesmo nós aqui agora, aqui dentro não entra demônio, não. Aqui não entra. Na igreja que eu pastorei não é demônio, não. Mas eles estão lá fora. Por isso este mundo tenebroso. Eu oro, toda vez que eu venho para a igreja, eu falo, Senhor, igreja é lugar de manifestação da sua graça, não de manifestação do demônio. Eventualmente pode acontecer. Mas a minha oração na igreja é lugar para manifestação da sua graça, de milagre, de poder, de línguas, de dons, etc. Demônio é lá fora. Então, todo demoniado que chegar aqui, o demônio fica lá fora, não entra. Não entra, o demônio não entra. A não ser que Deus tenha um propósito diferenciado. Vamos lá. Pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, é grátis. Por isso que ele fala assim, você que tem fome, tem sede, venha e comprai, sem dinheiro. É grátis. Todas as coisas que conduzem. Olha, então Deus, olha que lindo.
Deus te dá graça, te dá dons. Sabe assim? O divino poder dele está em você, de graça, é dado. E ele nos conduz. Essa coisa de ser conduzido por Deus não significa, né? Aquela coisa que eu sempre falo, tem gente que não gosta, torta o nariz quando eu falo. Deus está no controle de tudo. Eu tenho algum problema com isso, porque assim, Deus não controla a vida de ninguém. Deus não controla a vida de ninguém como se marionete fôssemos, né? Não é essa a ideia. A ideia de Deus estar no controle é no controle do plano de salvação. Desde, assim, o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, eu disse aqui outro dia, né? Só na nossa igreja eu posso falar isso, em outra igreja eu não posso falar, que as pessoas não entenderiam. É assim, Deus, irmã Claudiana, não vê o futuro, porque o futuro para Deus não existe. O futuro só existe para mim, para nós, que somos humanos. Então, quando fala assim, o cordeiro morto antes da fundação do mundo, o que Paulo quer dizer com isso? Que no plano de salvação, Jesus viria. Por isso que ele escreve Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos. No tempo de quem? No tempo de Deus? É óbvio que não. No meu tempo, no nosso tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha, e no plano de Deus, nós estamos salvos. Se salvos permanecermos. Entenderam? No plano de Deus, nós estamos salvos. Se salvos permanecermos. Não significa, gente, que eu estou predestinado a ser salvo. Significa que eu sou eleito em Deus, se permanecer na eleição. Se amanhã ou depois eu cismo de virar à toa novamente, eu, irmão Edson, pastor Edson, eu perco a eleição. E aí fica complicado, irmão Claudiano. Porque todo esse período de ministração, tudo que eu preguei é verdade. Só que tudo vem sobre mim depois. Por isso está escrito, quem está limpo, se limpe mais. Oxalá fosse frio. Mas como não é nem frio, nem quente, é morno. Vamos lá. Essa coisa de conduzir, né? Deus, quem é nascido do alto, o pobre Nicodemos, né? Pobre Nicodemos. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, cerca de 70 e alguns homens. Jesus chama ele de príncipe. Tu és príncipe de Israel, não sabe dessas coisas? Ele falou, mas como é que eu vou nascer de novo? Será que eu tenho que entrar dentro do ventre da minha mãe? Olha, hoje, nos grandes centros, no nosso caso, que somos de São Paulo, que é um grande centro, né, com todo acesso que temos às informações, nós não podemos ter dúvida. Ser nascido do alto significa ter a natureza regenerada segundo padrões espirituais. O Espírito de Deus habita em nós, aqui dentro de nós. Não é aqui, no meu entorno, não é aqui no púlpito. O púlpito é apenas um instrumento da ministração, mas o Espírito de Deus não habita aqui. Quando todo mundo vai embora, Deus está lá na igreja. Ele não tem como não estar, porque Deus é presente. Mas ele não vai operar no vazio, ele só opera onde tem pessoas que precisam da sua operação. E onde é que Deus opera? Aqui. No Antigo Testamento está escrito assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é o santuário da morada do Altíssimo. Olha, esse rio era lá. Agora, no Novo Testamento fala assim, ó, vocês não sabem que vocês são habitação viva de Deus em espírito? Olha, se eu sou habitação viva de Deus em espírito, Deus opera em mim. Onde é o templo? O templo sou eu, irmão Claudio. E esse rio flui aonde? Flui aqui? Muito pelo contrário, ele flui aqui. A isso damos o nome de espiritualidade. Ontem, dando aula, uma aluna falou assim para mim, hoje não dá mais para falar com Deus como Abraão. Eu falei, dá. Não dá para falar com Deus que nem Adão, antes da queda. E não dá para falar com Deus que nem Moisés, mas como Abraão dá. A fé de Abraão é uma coisa. O Gabriel tem a fé do Gabriel, a Neide tem a fé da Neide, a Isabel tem a fé da Isabel, mas é o seguinte, não dá para falar com Deus aos moldes de Adão antes da queda. Que não precisava de revelação, não era revelação. A revelação é depois da queda. Quando ele fala, Adão, onde estás? Aí é a revelação. Antes da queda, não. Todo dia Deus estava ali. E aí, Adão, vamos tomar um café? Lógico que Deus não toma café. Eu estou falando para vocês entenderem como era o contato de ambos. Quando Adão peca, o que ele faz é se esconder. Aí foi necessário que Deus se revelasse.
Deus se revela para nós, Isabel. A irmã falou para mim, olha, hoje não dá mais para falar com Deus igual a Abraão. Eu falei, lógico que dá. Não dá para falar que nem Adão antes da queda e que nem Moisés. Mas que nem Abraão dá. Basta termos fé. Eu que sou... Minha fé é ruim pra caramba. Não tenho fé, metade da fé que vocês têm. Já ouvi a voz de Deus 2, 3 vezes. E numa dessas vezes ele aparece aqui, eu não tive coragem de olhar. Ele aparece à minha direita, que eu sabia que ele estava aqui. E quando Deus fala conosco, e quando ele se faz presente, mas aquele hino, como é que é? Um terremoto vai acontecer? Não tem terremoto nenhum. É muito simples, é muito calmo, muito sossegado. E você ouve a voz dele sem necessidade, eu não sou surdo, mas sem necessidade de orelha, sem necessidade de ouvido, porque você ouve a voz dele dentro, é como se falasse aqui dentro da nossa cabeça, e ele aqui assim, ó, assim, minha direita. Por isso, hoje, que nem Abraão, Deus fala conosco. E como é que eu faço isso? Ore, converse com Deus. Aqui na igreja também, mas sozinho, lá no nosso cantinho de oração. Quando Abraão ora a Deus, assim, acho que é 18 de Gênesis, esse eu tenho certeza, no 18 de Gênesis, quando aparecem aqueles 3 personagens e conversa com Abraão, e Abraão intercede, ele intercede. Faz justiça, tem misericórdia de Sodoma, não pelos moradores de Sodoma, mas por causa do sobrinho dele que estava lá, que era a responsabilidade dele, filho do irmão dele. Eles tiveram que separar por uma briga por causa de espaço, né? E ele intercede, tanto que 2 profetas vão lá e livram Ló. Só que o texto diz no capítulo 19, no final do capítulo 18 de Gênesis, que Abraão levanta de madrugada. Percebe? De madrugada. Não estou dizendo que a gente tem que levantar de madrugada, mas ele tinha um hábito de orar. E ele vai até o local onde ele tinha falado com Deus, gente. E ele olha na direção de Sodoma. E o que ele vê? Fogo, fumaça subindo. Mas Deus fala com ele. Confirma no coração dele que o sobrinho dele tinha sido livre, liberto, salvo daquela desgraça total. Existe um lugar, gente. Escolha um lugar, você, Gabriel, Isabel, irmã Claudina. Escolha um lugar. Não, esse aqui é o meu cantinho de adoração. No Novo Testamento, Jesus fala que é o nosso quarto, que é ali em secreto. Entre no seu quarto, fecha a porta, aqui em secreto Deus fala com você. Mas de repente não dá, então escolha um lugar, um cantinho ali, ninguém precisa saber, você vai, disfarce, finge que está cochilando e converse com Deus. Nós precisamos ter no nosso lugar. Nosso. É bem legal, assim, no Antigo Testamento era muito objetivo, né? Tudo tinha que ter todo mundo tinha que ver, né? Todo mundo tinha que ver. Então, sempre que Deus falava com Abraão, ele levantava um altar. Ele levantou um altar. Aí levantou um altar. Hoje eu não preciso, porque o altar sou eu. Hoje nós não precisamos, porque o altar são vocês. Glória a Deus. Estou conseguindo ser claro? Eu não preciso ir até lá. Nós precisamos de uma igreja para congregar, obviamente, né? Porque a função pastoral é ministrar a palavra para que seja desenvolvido o sacerdócio universal. O que é sacerdócio universal? A responsabilidade individual que cada um tem pela sua própria alma. Então, a responsabilidade pastoral é fazer com que a palavra de Deus seja entendida, lida e entendida. E eu me esforço muito para fazer isso. Me esforço porque eu disse, vai ser cobrado. Tem que ser feito. Quantas bobagens você falou? Está escrito, tem um texto que fala assim, que serão cobrados pelas bobagens que disseram, pelas tolices que falaram. Então, eu vigio muito para falar o mínimo possível de tolice, né? Que em algum momento, hein, Gabriel? A gente sempre fala uma tolice, mas em algum momento, fale menos, né? Menos. Vamos lá. Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Vida aqui não é vida biológica, é a Zoe. O que é Zoe? Vida espiritual, a vida de Deus. A vida e a piedade nos conduzem à vida. Qual vida? A vida longa. Eu quero viver 400 anos nessa terra. Aí eu faço plástica, eu faço enxerto com silicone aqui e ali e coloco aquele negócio para não suar debaixo do braço. Como que é o nome daquilo?
Não, tem um negócio que aplica na pele, assim, ó, para sumir. Eu tenho um problema que nasce muita acne, né? Aí eu fui na dermatologista, ela falou, a gente faz aplicação de um negócio, como que é o nome, Isabel? Botox, Aí põe debaixo das axilas para não suar, para não ter suor. Aí eu vou para o capítulo 6 de Mateus, do Sermão da Montanha, e falo assim, com toda essa ansiedade, ele não pode acrescentar um dia na nossa vida. Não dá nem para acrescentar um dia. Nós temos 2 hospitais de referência em São Paulo, com medicina de ponta. Temos, pela graça de Deus, uma sobrinha nossa, muito inteligente, que trabalha lá. E ela fala, tio, aquilo ali não é para nós. É caríssimo a diária, não é para nós, para pobre. Aquilo ali é outra realidade. Por isso temos que lutar pelo direito de SUS, etc, mas deixa isso para outro momento. Ela fala, é caríssimo. Não dá para nós. E mesmo assim, pessoas com muito dinheiro, que têm esse poder de compra, morrem. Porque não dá para acrescentar um dia em nossa vida. Por mais ansiosos, por mais ansiedade, por mais investimento que a gente faça, não dá para acrescentar um dia em nossa vida. Se a AIDS pegar, hoje tem remédio que prolonga, mas o dia que chegar vai morrer. Câncer. O câncer mata, pode ser rico ou pode ser pobre. Não tem jeito. E aí, por isso que ele fala, nos conduz à vida. Que vida? A vida de Deus, a vida eterna, a vida com Cristo. Mas não é só isso, ele fala, nos conduzem à vida e à piedade. Piedade aqui, né? Outro dia o irmão ficou bravo comigo, né? Que eu falei do campo semântico. Quem ministra, quem tem que saber essa coisa de campo semântico. A palavra piedade também pode ser entendida por religião ou religiosidade. Então, assim, o poder de Deus, ou o divino poder de Deus, nos conduz à vida eterna e a uma vida religiosa, que é aqui traduzido na minha versão por piedade. O que é piedade? É se compadecer com o próximo. É tentar ter uma vida que as pessoas olham e falam assim, oh, você congrega onde? É bem legal quando as pessoas chegam para você e falam assim, você é crente, né? Irmãos, como é bom. Como é bom a gente ouvir isso, assim. Eu queria que alguém falasse que eu tinha cara de anjo, igual o Roger. Nunca ninguém falou que eu tenho cara de anjo. Mas assim, quando a gente conta testemunho próprio, a gente perde o galardão de Deus, né? A gente ganha o nosso galardão aqui. Quando eu falo assim, esses últimos 2 meses, assim, você é crente, né? Ufa, fui reconhecido. Fui reconhecido. Sem falar que sou crente, sem ficar pregando, sem ficar sendo chato. Em tempo fora de tempo significa ter uma vida de, sabe assim, é pregar sem falar. Quando fala assim, pregue em tempo fora de tempo, não é ficar falando. Né? Tem que alguém vai olhar para você e vai falar assim, você é crente, né? Pelo seu comportamento. Então, vida e a piedade, uma vida de religião. Uma vida de religiosidade. Principalmente para nós homens, né? Cuidado com o que fala no ambiente feminino. Cuidado como olha em um ambiente feminino. Cuidado com piadinhas de duplo sentido. Certo? Entre outras coisas. Pelo conhecimento completo. Como assim completo, né? A gente está tentando. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que interessante. Deus nos chama não para que tenhamos nossa glória, mas para a glória dele. E aí vem no versículo 4 alguma coisa que me deixa muito assustado. Ele fala assim, ó, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Quais são as preciosas e grandes promessas? A todas ditas no Antigo Testamento, que é de salvação, que é de libertação, que é morar na Nova Jerusalém. Promessas para que por elas vos tornei, eu vou parar aqui, tá? Eu ia até o versículo 9, mas não vou não. Para que por ela vos torneis, olha, Vanderlei, que lindo, coparticipantes da natureza divina. Gabriel, eu gostaria de entender o que é isso, eu não consigo entender. Por isso que esse texto, para mim, é lindo demais, eu falo pouco para não estragar o texto,
Mas o máximo que eu consigo chegar aqui é a natureza de Adão antes da queda. Hein, Vanderlei? É a natureza de Adão antes da queda. Quando ele falava com Deus, Deus eleitou na tarde, eu e Adão, vamos tomar um chá, vamos tomar um café. Quando Adão peca, ele se esconde, Deus fala, Adão, onde está? É como hoje, ele fala, Isabelle, onde está? Vanderlei, onde você está? Ele precisa se revelar, porque assim não vê. Às vezes a gente está tão distraído, tão preocupado, tão perturbado, né, com algumas coisas. Eu estava falando para o Vanderlei, ontem, eu estou trabalhando de segunda a sexta-feira, eu pego o trem aqui 5 horas da manhã, 5h10 da manhã, chego 7h30 da noite, todo dia, de segunda a sexta-feira. Aí sábado, tive dentista de manhã e dei aula à tarde, da 1 às 4h30 da tarde. Eu não tenho, irmã Claudiana, força física para fazer o culto à noite. Fisicamente eu não consigo, estou esgotado fisicamente falando. Nós temos um limite. Quando fala, eu não tenho limite. Tem. Eu passei do limite. Não, ninguém passa do limite. Tá aí minha esposa, que ficou doente emocionalmente. Por quê? Porque ela passou do limite. Por isso a gente tem que ficar muito cuidado. Irmãos, fiquem atentos, conheçam-se. As pessoas do mundo fazem meditação, o crente faz oração. As pessoas do mundo vai para yoga, vai para reiki, vai para jorei, vai para um monte de coisa. Sabe por quê? Porque elas percebem que elas estão ficando tensas. O crente ora. Meditação de crente não é reiki, é quartinho de oração. Meditação de crente não é jorei, é quartinho de oração. Com quem? Vou lá no profeta? Não, irmãos, é você com Deus. Porque nós somos inseridos na natureza divina, coparticipantes da natureza divina. Deus está em mim, Deus está em nós, está em vocês. A gente só precisa crer. Abraão, estou aqui. O que eu posso fazer? Deus não vai pedir para ninguém dar além do que possa dar. Por isso que ele pediu para Abraão o que Abraão podia dar. Ele não vai pedir para mim ou para um de nós o que a gente não pode dar. Amém? Vamos só terminar aqui lendo. Pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, que é a atenção, associai a vossa fé, que é crer em Deus, a virtude, com a virtude do conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio. Eu vou parar aqui no domínio próprio, que é o autocontrole. Essa semana, eu dando aula, entrou um especialista na sala. Quando a especialista, ela assume a aula por 55 minutos. Eu achei muito bonita a sinceridade dela, né? E eu tive que ter controle para que o ambiente não fosse, no bom sentido do termo. Ela falou assim para mim: eu me divorciei, professor Edson. Eu falei: por quê, professora? Porque meu marido não gosta de dinheiro e eu gosto. Eu achei muita ousadia da parte dela. Ela falou assim: eu estudei, fiz 2 faculdades, ele já fez 4, ele já é mestre, está fazendo doutorado, só que ele não gosta de dinheiro. Foi: nossa, ele me dá muito bem com seu marido. Ela falou: pois é, eu me divorciei, porque eu gosto de dinheiro, não sou hipócrita. Não dá para viver com um marido que não gosta de dinheiro. O negócio dele é estudar. Ele tem lá não sei quantos mil livros na casa dele. Eu fiquei pensando, pô, eu ia ser amigo dele. Você acredita, Nito, que ela falou isso? Eu me divorciei dele porque ele não gosta de dinheiro. Ele só gosta de livro. E assim, eu fiquei muito, eu fiquei muito penalizado por essa professora, né? Mas falava: você não pregou para ela? Eu estava em sala de aula com crianças de 7 anos de idade, primeiro ano, né? Primeiro ano. Foi professora, ela falou: não sou hipócrita, não, eu gosto de dinheiro mesmo. Eu estudei, fiz 2 faculdades e eu quero que o que eu estudei se transforme em dinheiro. A pergunta é: o que nós queremos para a nossa vida?
o que nós queremos. Essa mulher foi ousada de falar, é isso que eu quero, é nisso que eu invisto, eu larguei o marido porque eu quero dinheiro. E nós, que dizemos que somos crentes, que somos, no dia da nossa conversão, nós somos inseridos e nos tornamos coparticipantes da natureza divina. O que nós queremos? Vou falar para vocês, eu orei e Deus abriu uma porta para mim. Por isso eu não reclamo, eu levanto e vou lá e faço, e vou trabalhar. Só que é o seguinte, não é fácil. Ah, Senhor, por que você não abriu uma porta? Eu podia orar assim, hein, gente? Ô, Senhor, abre uma porta para mim do outro lado da rua. Da minha rua. Abraão, seu filho, seu único filho, entrega em sacrifício e holocausto. Além de matar, tinha que queimar. Ele andou 3 dias. Sabe por que os 3 dias, Isabel? Porque é o seguinte, o teste não era para Deus, o teste era para Abraão. Porque ele podia, no inteirinho, nesse intervalo de 3 dias, ó, pega o moleque e vaza. Mas, pelo contrário, ele caminhou 3 dias, não deixou apagar o braseiro, porque hoje a gente tem fósforo, né? Naquele tempo não tinha que levar o braseiro. Durante 3 dias ele caminhou e não fugiu, não desistiu. 80 quilômetros aproximadamente de onde ele estava ali próximo ao Carvalho de Manré até os montes, a região de Moriá. 3 dias caminhando, cerca de 80 quilômetros. Ele não desistiu. E nós vamos desistir? Muito pelo contrário, Deus tem um plano. Eu disse aqui a semana passada que eu passei um momento na minha vida quase similar a esse, mas muito pior, porque eu não tinha formação, não tinha nada. Fiquei desempregado, está aí a Neide, Deus abençoe essa mulher, e eu não tinha café em casa. Não tinha café. Se é que vocês me entendem. Faltava tudo. Como diz minha mãe, ela brinca, é uma fartura, falta tudo. E aí a gente vai e ora, nosso lugarzinho de oração. Aí Deus abriu uma porta. Eu me lembro que na empresa que eu saí, eu fiquei um ano e 8 meses aproximadamente desempregado. A empresa que eu saí, eu ganhava muito bem, obrigado. Muito bem, de verdade. Tanto que eu casei à vista, comprei meus móveis em 2 vezes, todos os móveis em 2 vezes. Geladeira, armário de aço e tudo mais, guarda-roupa, cama. Quando eu consegui arrumar um emprego, 1 ano e 8 meses depois, eu ganhei, acredite se quiser, e é a pura verdade, 10% do valor de 1 ano e 8 meses atrás. 10%. A Taineide, ela falou assim, você não vai trabalhar por esse valor. Eu falei, foi Deus que abriu a porta. Minha mãe falou, você não vai trabalhar por esse valor? Eu falei, não, mãe, eu vou porque foi Deus que abriu a porta. Você não orou? O Senhor abre uma porta de emprego. A porta abriu. Não, essa porta eu não quero. Foi a porta que Deus abriu. 6 meses depois eu estava dando aula no estado pela porta que Deus abriu. A gente tem que crer. Não, mas essa eu não quero. Eu não nasci para. Eu nasci para cabeça e não cauda. Cada um com a sua fé, né? Cada um com a sua fé. A minha fé é a minha fé. Não é igual a de ninguém. Eu creio que Deus está conosco. Independente da quantidade de pessoas. Independente de quantos estão nos vendo ou nos verá depois. Tá certo? Eu creio. Como o Jó canta no final, a mulher dele manda ele morrer, manda ele amaldiçoar Deus, os amigos dele amaldiçoam o tempo todo, ele fala assim, ó, eu mesmo verei, não outro verá por mim, eu mesmo verei. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Glória a Deus.